Sejam bem-vindos, meu nome é João Caetano. Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre uma teoria inovadora trazida por Nassim Nicholas Taleb, que inclusive é o nome do nosso canal, Antifrágeis. Isso mesmo, seja antifrágil, pessoal. Principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, dia 12 de junho de 2025, Dia dos Namorados. Estamos iniciando uma sequência de 2 vídeos de conhecimento de base para abordar um conhecimento que vai mudar a sua vida de investimentos completamente. Quando você entender o que é ser antifrágil, você vai entender que pode ter perturbação na força, como o Star Wars fala, pode ter caos, crise. Esses elementos da família da desordem, incerteza, tempo, volatilidade, vão te ajudar a mudar de patamar. Quando o mercado cair, não quer dizer que você não vai cair, você vai cair menos do que o mercado. E quando ele subir, você vai ter uma subida exponencial, você vai ter um investimento convexo, muito a ganhar e pouco a perder. Então, pessoal, nós dividimos esse conhecimento em 2 vídeos, para não ficar muito longo. Esse primeiro vai ser te explicando o que é antifrágil, quais são os elementos da família da desordem, como você tem que se portar. Eu já trago para vocês um spin-off aí. Precisamos de opcionalidade. Esse é o segredo. Você precisa ter opções nos seus investimentos. E geralmente não é isso que as pessoas fazem. E geralmente elas se guiam pelo preço. Então nós vemos um tempo que está tendo guerra tarifária, Donald Trump brigando com o Elon Musk, o preço subindo, caindo, várias influências dizendo, meu Deus, é alta infinita, daqui a pouco, no outro dia, parece viruta de aeroporto, acabou tudo, já era, né? Então, pessoal, o nosso canal, ele se guia por fundamentos, ele está trazendo conhecimento de base para que vocês possam utilizar os frutos do seu empreendedorismo, do seu trabalho, do seu emprego, para investir a longo prazo. Uma hora, pessoal, os preços convergem para os fundamentos. Então, você não pode se guiar pela emoção, e hoje nós iremos dar um novo passo nesse conhecimento de base. Né? Nós estamos trazendo um conhecimento do livro chamado Antifrágil, Nassim Nicholas Taleb, e que vai te impulsionar os seus investimentos a um novo patamar. Então, no próximo vídeo, pessoal, nós iremos trazer 2 ferramentas que vão tornar você antifrágil, tá bom? Não perca, assista até o final do vídeo, anote, comente, coloque seus comentários aqui, que no final nós iremos abordar, nós traremos outros vídeos explicando, tá bom? A gente está sempre acompanhando. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Então, sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Vamos ver o que é ser antifrágil. Antifrágil, como se beneficiar do caos e da incerteza. Assim, Nicholas Taleb nos convida a reconsiderar nossa relação com a incerteza e o caos, apresentando o conceito de antifragilidade, que vai além da robustez e da resiliência. O autor argumenta que há sistemas que não apenas resistem ao estresse e à volatilidade, mas que os beneficiam, tornando-se mais fortes e adaptáveis. Essa ideia se aplica a diversas áreas, incluindo economia, biologia, política e estratégia de vida. Fragilidade, robustez e antifragilidade, a tríade essencial. Taleb explica a diferença entre 3 estados fundamentais. Primeiro, fragilidade, representada pela espada de Damocles, que pode cair a qualquer momento. Sistemas frágeis são aqueles que entram em colapso diante da adversidade. Segundo, robustez, simbolizada pela fênix, que renasce das cinzas, mas sempre da mesma forma. Algo robusto suporta os impactos, mas não melhora com eles. E por fim, antifragilidade, a metáfora da hidra, que cresce mais cabeças quando uma é cortada. Os sistemas antifrágeis prosperam em meio à incerteza, tornando-se mais fortes à medida que enfrentam dificuldades. Dessa forma, o antifrágil não apenas resiste ao caos, mas o utiliza como combustível para seu crescimento. Essa perspectiva desafia a crença moderna de que devemos minimizar riscos e buscar estabilidade a qualquer custo, pois isso pode nos tornar ainda mais vulneráveis aos eventos imprevisíveis, a ilusão do controle e o benefício da incerteza. Vivemos em uma sociedade que teme o desconhecido e busca previsibilidade em todas as áreas. No entanto, Taleb argumenta que a tentativa da domesticação da incerteza pode ser perigoso. Ele ilustra essa ideia comparando 2 ambientes diferentes. O SUC, mercado tradicional do Oriente Médio, onde a informalidade, a negociação constante e a flexibilidade permitem que os comerciantes se adaptem rapidamente às mudanças. E o prédio de escritórios modernos, onde hierarquias e processos burocráticos engessam as organizações, tornando-as frágeis diante de crises inesperadas. O primeiro ambiente é antifrágil, pois sua estrutura descentralizada permite rápida adaptação, enquanto o segundo é frágil, pois sua rigidez o impede de absorver choques. Esse contraste se reflete em diversos aspectos da vida moderna, desde a economia até o nosso próprio corpo. Sobrecompensação e o paradoxo do estresse. Taleb apresenta uma ideia de sobrecompensação
mostrando que sistemas vivos frequentemente crescem e melhoram em resposta ao estresse controlado. O corpo humano é um exemplo clássico. O treinamento físico fortalece músculos e ossos porque os obriga a se adaptar ao impacto. Da mesma forma, pequenas doses de estresse psicológico podem fortalecer a mente, enquanto um ambiente confortável pode nos tornar emocionalmente frágeis. Esse aspecto é chamado de hormese, o princípio de que pequenas doses de estressores podem ser benéficas desde que não ultrapassem um certo limite. Isso se aplica a várias áreas. No mundo financeiro, a volatilidade do mercado pode ser uma vantagem para investidores que saibam utilizá-la. No aprendizado, os erros e dificuldades são fundamentais para o desenvolvimento intelectual. Na inovação, a concorrência estimula a criatividade e a busca por soluções melhores. O problema da sociedade moderna é que tentamos eliminar o estresse e a incerteza, criando um ambiente onde pequenos choques podem gerar grandes colapsos. Esse comportamento é visto, por exemplo, na economia, onde a tentativa de prevenir crises menores pode criar bolhas financeiras que, quando estouram, levam a crises muito maiores. O problema da intervenção ingênua. Taleb também discute o conceito de iatrogenia, que se refere aos danos causados por intervenções mal planejadas. Na medicina, isso acontece quando tratamentos desnecessários causam mais mal do que bem, como o uso excessivo de antibióticos, que pode levar ao surgimento de bactérias resistentes. Esse mesmo princípio se aplica a sistemas sociais e econômicos. Muitas vezes, tentamos resolver problemas que seriam resolvidos naturalmente, mas, ao fazer isso, criamos novas vulnerabilidades. Exemplos disso incluem regulações excessivas no mercado financeiro, que podem impedir ajustes naturais e agravar crises. Políticas governamentais que protegem empresas ineficientes, impedindo a inovação e o crescimento de negócios mais dinâmicos. E superproteção infantil, que pode tornar as crianças menos resilientes ao longo da vida. A solução não é a ausência total de intervenção, mas sim em interferências estratégicas e bem planejadas, respeitando a lógica da antifragilidade. Taleb apresenta um conceito fundamental, a família da desordem, que inclui elementos como incerteza, variabilidade, caos, aleatoriedade e o fator tempo. Os sistemas antifrágeis prosperam justamente porque aprendem a navegar nesse ambiente imprevisível. Ele argumenta que o progresso não nasce da estabilidade, mas sim do caos e da experimentação. Muitas das grandes invenções e avanços da humanidade foram frutos de erros, acidentes e momentos de crise. A antifragilidade, portanto, não é apenas um conceito filosófico, mas um princípio fundamental da evolução e do sucesso. Aprendendo com os erros, Taleb enfatiza a importância de um aprendizado baseado na experiência, ao invés de considerações teóricas. Ele critica especialistas que tentam prever o futuro com base em modelos matemáticos, argumentando que o futuro é incerto por natureza e não pode ser previsto com precisão. 2. Tentar evitar erros a todo custo nos priva de oportunidades de aprendizado. E 3. Pequenos fracassos são essenciais para o sucesso a longo prazo. Ele usa como exemplo o sistema de ensaio e erro do Vale do Silício, onde startups constantemente testam ideias falham e refinam seus produtos até encontrarem um modelo de sucesso. Esse é um exemplo prático de antifragilidade em ação. Uma conclusão: como aplicar a antifragilidade na vida. O livro de Taleb nos desafia a mudar nossa perspectiva sobre a incerteza. Em vez de temê-la, podemos usar o caos como um mecanismo de crescimento. Algumas estratégias práticas incluem aceitar e buscar desafios, adotar uma mentalidade que veja dificuldades como oportunidades de fortalecimento, evitar a superproteção, seja na criação de filhos, na economia ou na medicina, permitir um grau saudável de estresse pode tornar sistemas mais resilientes. Descentralizar o controle. Sistemas antifrágeis tendem a ser menos centralizados e mais flexíveis, permitindo rápida adaptação a mudanças inesperadas. E aprender com o fracasso
Em vez de evitar erros, convidamos-los como fonte de aprendizado e inovação. Em suma, Antifrágil nos ensina que não basta sermos resistentes ao caos. Devemos aprender a prosperar nele. Isso exige uma mudança de confiança, aceitar a incerteza, cultivar a experimentação e desenvolver estratégias que nos permitam transformar adversidades em vantagens. E o próximo vídeo do canal, Seja Antifrágil Parte 2, ele vai te dar as ferramentas para você mudar de patamar, por meio da opcionalidade e da estratégia Barbell. Eu já estou dando aí um spin-off para vocês, hein? Não perca, está imperdível. Com essas duas ferramentas, você vai perder muito menos que o mercado e vai ter uma subida maior do que ele, tá bom? E você vai ter paz, tranquilidade e aprender que os investimentos, a gente muda de patamar assim com eles, não é um cassino, existem fundamentos, existem estratégias para que você não seja pressionado e se mover pela camada de sentimento, pela manada. A gente não se move aqui pela manada, pessoal. Efeito manada passa longe do canal, tá bom? Então se inscreva no canal, ative o sino para você não perder nenhum vídeo. Dê um like, isso ajuda muito o canal do YouTube a entender que o vídeo está sendo importante e divulgar para mais pessoas, tá bom? Fique com Deus, vida longa, próspera e responsabilidade dos seus investimentos, hein?